Olá, bem-vindo. Estamos aqui para mais um devocional, uma meditação da Palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para a nossa leitura no Salmo 90. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 10 e o versículo 12. Versículo 1, Salmo 90. O Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E o versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Neste salmo, que é um salmo de Moisés, talvez seja um dos salmos mais antigos registrados na Bíblia, ele fala exatamente sobre a brevidade da vida humana e a eternidade de Deus. Como o tempo de vida do homem é transitório e passageiro. E nesse salmo, então, no versículo 12, Moisés faz um pedido ao Senhor muito importante e que chama a nossa atenção. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, nós observamos que como a vida humana é breve, é passageira, é como um sopro, como ele disse no versículo 10, passa rapidamente, nós voamos, é necessário viver bem a nossa vida. Isso requer sabedoria. E, obviamente, o versículo também nos indica que a sabedoria, alcançar um coração sábio, não é algo que acontece assim num passe de mágica, de repente, a pessoa nasce com isso, ou a pessoa recebe isso como se fosse algo assim milagroso. Não. O versículo nos mostra, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, ele já nos indica que a sabedoria do coração vem da nossa experiência, de como nós vivemos e o que nós aprendemos com as nossas experiências. Como nós conduzimos a nossa vida faz com que alcancemos um coração sábio. Então, nesse salmo aqui, nós observamos 4 coisas, 4 itens, 4 pontos, 4 detalhes que Moisés nos aponta de forma bem discreta de como nós podemos alcançar um coração sábio. A primeira delas está no versículo 1 e 2, quando ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, a primeira coisa para alcançar um coração sábio é reconhecer que Deus é o Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, que Ele é eterno e que Ele é soberano. A pessoa que reconhece isso, que declara isso na sua vida, que crê no Senhor dessa forma, que reconhece a soberania e a eternidade, a grandeza de Deus, dá o primeiro passo, dá o primeiro sinal de um coração que está adquirindo sabedoria. A segunda coisa que Moisés nos aponta aqui para adquirir um coração sábio é converter-se ao Senhor, voltar-se ao Senhor, estar entregue ao Senhor e confiando nele, ouvir o que ele tem a nos dizer pela sua palavra. No versículo 3, ele diz: tu reduzes o homem ao pó, e diz: tornai filhos dos homens. Então, a pessoa que é sábia, ela vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir a voz de Deus, vai se voltar para Deus, não vai ser rebelde contra Deus, pelo contrário, vai se submeter ao cuidado e à direção de Deus. A terceira coisa que nós observamos neste salmo, que nos faz alcançar um coração sábio, é entender que o nosso tempo é breve, entender que a nossa vida é rápida, é passageira. Quando nós olhamos, o tempo já se foi, nós já passamos. No versículo 4,
Ao 6, ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Versículo 9, ele diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E o versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, a terceira dica que Moisés nos dá aqui para alcançar um coração sábio é reconhecer que o nosso tempo é muito breve, é passageiro. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, desperdiçar a nossa vida com coisas fúteis, com coisas vãs, com coisas inúteis, com coisas que não vão trazer nada de bom, de benefício para nós mesmos e para as outras pessoas. Nós devemos gastar os nossos dias em paz, produzindo coisas boas, cumprindo a palavra de Deus, amando, perdoando, tratando bem as pessoas e evitando todo tipo de mal, todo tipo de coisas que desagradam a Deus, porque o tempo da vida humana é muito rápido. Todos os dias nós recebemos notícias e ficamos sabendo de uma pessoa que partiu desta vida. Algumas vezes muito jovens, algumas vezes ainda adolescentes, ainda crianças, e nós ficamos pensando, ficamos meio chocados com isso. Então, um coração sábio é aquele que considera que o tempo da nossa vida é curto e que nós devemos vivê-lo da melhor maneira possível, na presença do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo a sua palavra. A quarta coisa que Moisés nos diz que devemos fazer para ter um coração sábio é que não podemos esconder nem ocultar nada de Deus. É preciso reconhecer o nosso pecado, as nossas falhas e confessá-las, estar nos consertando na presença de Deus todos os dias, em todo o tempo. Veja o que ele diz no versículo 7 e 8, ele diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então observe que para Deus não tem nada oculto, não tem nada escondido. E o homem que tenta, a pessoa que tenta esconder as suas próprias falhas, os seus próprios erros diante de Deus, os seus pecados, ela está sendo extremamente nécia, não está sendo inteligente, não está sendo sábio. Porque a pessoa que tem um coração sábio, que é sábio, ela vai colocar diante de Deus, confessar diante de Deus, não vai ocultar ao Senhor as suas falhas, os seus erros, ou seja, ela se humilha na presença de Deus, reconhece os seus erros, as suas falhas, confessa os seus pecados, porque tudo está patente diante dos olhos de Deus. Então observe que Moisés faz um pedido: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Para ter um coração sábio, alcançar um coração sábio, nós precisamos reconhecer que o Senhor quem é o Senhor? Que o Senhor é o nosso refúgio, que Ele é eterno, que Ele é Deus e que Ele é soberano. A segunda coisa, precisamos nos converter ao Senhor, ouvir a sua voz, estar atento quando Ele fala conosco através da sua palavra. A terceira coisa é entender que o nosso tempo é breve e nós precisamos viver da melhor maneira possível para agradar ao Senhor, para glorificar o seu nome aqui neste mundo. E a quarta coisa, nós não podemos esconder nada do Senhor. Tudo está patente aos seus olhos, precisamos confessar-lhe os nossos pecados. E talvez você esteja perguntando, então, como é um coração sábio? Que características tem um coração que é sábio? A Bíblia nos indica algumas coisas que eu quero mencionar aqui rapidamente para você. A Bíblia diz que o coração sábio é aquele que teme a Deus. No Salmo 111, o versículo 10, o salmista diz:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Ou seja, então, a primeira característica de um coração que realmente adquiriu a sabedoria é que ele teme ao Senhor. Veja ainda o que diz Provérbios no capítulo 9, no versículo 10 também. Provérbios 9, versículo 10. As páginas da Bíblia parece que grudam às vezes. 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, um coração que adquiriu sabedoria é um coração que teme ao Senhor. A segunda coisa, um coração que adquiriu sabedoria é um coração que se desvia do mal. Provérbios capítulo 8, no versículo 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço, diz o Senhor. Então, um coração sábio se desvia do mal. Ainda em Provérbios capítulo 14, no versículo 16, Salomão disse o seguinte: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, o sábio se desvia do mal. Um coração que adquiriu sabedoria, ele se desvia do mal. A terceira coisa que evidencia que um coração adquiriu sabedoria é que ele é puro, bom e compassivo. Veja lá em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, o versículo... Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, um coração sábio é um coração puro, bom, compassivo, como diz aqui em Tiago. A outra coisa que caracteriza um coração que adquiriu sabedoria é que ele obedece os mandamentos do Senhor. Veja o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 4, o versículo 5 e 6. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos e Deuteronômio 4, versículos 5 e 6. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, um coração que adquiriu sabedoria é um coração, é uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus. E veja que coisa maravilhosa, é a obediência aos mandamentos de Deus que nos faz sábios e inteligentes. Outra característica de alguém que adquiriu um coração sábio é que ele ouve os conselhos. Em Provérbios 13, versículo 10, diz: da soberba só resulta a contenda, mas os que se aconselham, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Outra característica de alguém que alcançou um coração sábio é a humildade. Capítulo 11 de Provérbios, no versículo 2, está escrito: e em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. E a última característica de um coração que adquiriu sabedoria é que ele aceita a correção. Em Provérbios 9, versículo 8, ele diz: não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio e ele te amará.
Então, nós observamos aqui que um coração que adquiriu sabedoria, ele teme a Deus, ele se desvia do mal, ele obedece os mandamentos de Deus, ele é puro, bom e compassivo, ele ouve os conselhos, ele é humilde e ele aceita a correção. Para finalizar, então, veja o que diz Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 16. Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Em Eclesiastes capítulo 7, no versículo 12, também tem algo muito interessante. Eclesiastes 7, versículo 12, diz: a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Você quer ter vida? Busque a sabedoria, adquira a sabedoria. E Provérbios 10, 11 também nos diz, Provérbios 9, versículo 10 e 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, está falando, vamos ler o 10, faltou o 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Então, observe, Moisés pediu ao Senhor que ensinasse a contar os seus dias de tal maneira que alcançasse um coração sábio. Alguém, para alcançar um coração sábio, precisa reconhecer que o Senhor é Deus, precisa ouvir a voz de Deus, precisa entender que o tempo é breve e precisa confessar os seus pecados e não esconder nada da presença de Deus. Vimos também que um coração que adquiriu a sabedoria, teme a Deus, desvia-se do mal, obedece os mandamentos de Deus, é puro, bom e compassivo, ouve conselhos, é humilde e aceita a correção. Então, a minha oração é que o Senhor esteja nos ensinando a contar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio. Que o Senhor te abençoe. A Bíblia ainda diz lá em Tiago, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a dá sem lançar em rosto. Que o Senhor te abençoe, que você tenha sabedoria, que você busque a presença do Senhor e que a graça dele esteja te fortalecendo em todas as coisas para a glória do Senhor Jesus Cristo.